Bom dia, colegas de trabalho. Hoje é quinta-feira, dia 4 de março de 2021, 10 horas da manhã. Sejam todos muito bem-vindos à formação Articulando para Planejar, e eu vou apresentar para vocês a equipe da formação de hoje. Iniciando pelo PCNP de Tecnologias Educacionais, Aparecido. Bom dia a todos. Apresentando agora a equipe de Matemática, o PCNP Diego. Bom dia, pessoal. E também da equipe de Matemática, o PCNP Nelson. Bom dia, colega professores. E representando a Física Moderna, o PCNP Daniel. E eu sou a Paula, PCNP de Língua Portuguesa. Oi, pessoal que está no chat, bom dia, Edson, Claudinei, Denis, Sandra. Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem. E já deixando aqui um boa tarde, uma boa noite para quem vai assistir a gravação, porque a gente sabe que tem a TPC o dia todo, né, pessoal? No próximo slide, nós veremos, então, alguns combinados para o melhor aproveitamento da reunião. O pessoal está respondendo lá, bom dia, galera. Espero que vocês estejam todos muito bem e que esse seja um dia ótimo de trabalho para todos nós. Nossos combinados são aquele básico de sempre, né? Registrar as orientações dos formadores, deixar aí um papel e uma caneta, porque vira e mexe tem uma data, tem um aviso, é bom ter uma coisinha para anotar. Mesmo sabendo que a gente manda depois os slides para vocês, sempre tem alguma coisinha para anotar, né? Aí não dá, anotar na mão, depois lava a mão, é um problema. Compartilhar seus saberes e ideias, pois somos um grupo colaborativo, estamos de olho no chat, enquanto um está falando, o outro está no chat, às vezes a gente faz isso ao mesmo tempo também, e as contribuições de vocês vão chegando. Usar o chat quando for solicitado para interações das atividades e foco, né? Todos numa conversa só, para a gente não se perder. Serão abertos 2 momentinhos para a gente responder as perguntas feitas por vocês no chat. A nossa equipe vai recolhendo algumas perguntas e vai respondendo outras ao vivo. Aí vai depender se é alguma coisa que aparece ali logo no próximo slide ou se dá para responder para você ali por texto mesmo, a gente já responde por ali, tá bom? De qualquer forma, vai aquele formulário de sempre com um espacinho para dúvidas e a gente vai organizando os feedbacks e mandando para vocês. O Jorge já está falando, que bom que vocês estão de olho. A gente está assim, Jorge. Então, passando agora para o próximo slide, nós vamos vendo a carinha, já está aparecendo aí na tela para vocês, a carinha do material de trabalho para o ano de 2021. Aqui nós temos a base do nosso trabalho, que já é conhecido por vocês e vocês já estão utilizando, né? Currículo Paulista, que vai até a primeira série do ensino médio, os meninos vão falar dele mais para frente. Lembrando que segunda e terceira série do médio seguem com São Paulo Faz Escola e o currículo antigo, porque a transição é feita agora até a primeira série, o ano que vem pega a segunda e no outro a terceira. No meio a gente tem a imagem do Centro de Mídias, que é o nosso apoio para o trabalho com o ensino híbrido, né? E, por fim, a capinha do Aprender Sempre, que é voltado para a recuperação e aprofundamento de habilidades de fundamental importância esse ano, porque a gente está num ano meio que de recuperação, né? A gente está tentando se recuperar do susto e recuperar a aprendizagem junto. Ao longo da formação, então, a gente vai tentar desvendar o sistema de entrelaçamento de tudo isso, permitindo talvez uma maior clareza para o professor conseguir se organizar e planejar suas aulas, encaixando aquilo que vem do centro de mídias com o que vai ser feito no presencial, se for o caso, né? E o material impresso que a gente está recebendo da SEDUC. Passemos, então, à contextualização do nosso encontro. Se eu estiver falando muito rápido, me avisem, porque eu sou meio acelerada mesmo. Essa ação formativa está estruturada de forma a potencializar a ação educadora dos profissionais da rede com a utilização dos materiais didáticos oferecidos pela EFAP e pela SEDUC, porque a gente vai vendo ao longo desta manhã que eles são obrigatórios, né? E estão excelentes, estão muito bem feitos, estão bons, e alinhar o cronograma de trabalho conforme as atividades oferecidas pelo Centro de Mídias. Esse alinhamento de cronograma é que vai permitir que a gente encaixe
Já vou olhar a sua pergunta, Eliane, só um minutinho, já viro aqui. Tudo isso, então, pessoal, é para auxiliar o professor a montar suas estratégias com a maior tranquilidade possível, compreendendo datas, prazos, proposta de cada material, o melhor momento para abordagem de cada um, as avaliações que vêm apoiadas nas habilidades, enfim, todo um conjunto de novidades que nós ainda estamos aprendendo a administrar. E ao tentar administrar tudo isso, ainda surge mais uma questão. Tem mais, professora? Tem mais uma. E é das mais importantes. Nós somos todos iguais perante a lei, diz a legislação. Mas, na prática, nós somos existências muito diferentes. A nossa proficiência é única diante de cada desafio que vai aparecendo. Depende de momento, de aptidão, de saúde, dos nossos talentos, da ausência de alguns, enfim, é muito complexo, né? E essa clareza se estende também ao nosso alunado, porque eles também se expressam no coletivo enquanto grupo, mas trazem questões individuais enquanto sujeito, e nós aqui planejando aula para eles, né? Para recuperar as habilidades deles. Então, a seguir, vocês vão conhecer um pouco da visão que está por trás desse trabalho que a gente tem que fazer. Vamos passar ao vídeo, né? E quem quiser pode ir escrevendo no chat suas impressões, suas estratégias, ou responder a pergunta: como você faz na sua escola? Eu vou fechar meu microfone para não atrapalhar, e o Cido vai carregar o vídeo para a gente. Equidade não é simplesmente igualdade. Heterogeneidades e diferenças são incluídas e reconhecidas. Todos têm direito a ir à escola, esse é um direito universal. Mas se cada um parte de condições diferentes, como garantir que todos tenham seu direito de alcançar os mesmos resultados de aprendizagem? Os que não estão alcançando bons resultados devem ter oportunidades diferenciadas. Reconhecendo as diferenças e valorizando a diversidade, temos o potencial de criar condições de equidade dentro da escola. E na sua escola? Como propor soluções para combater a desigualdade? Vamos além dos números, pensar em cada jovem e cada família. Quem são os estudantes que tiram notas baixas? Há características em comum entre eles? Quem abandonou os estudos e por quê? Gravidez, emprego novo ou desemprego? Afinal, quem são os jovens que integram esses grupos vulneráveis? É para esses estudantes que precisamos olhar. Sem ações específicas para eles, não há força de vontade e dedicação que os deixem no mesmo patamar dos melhores estudantes. O potencial de transformação pode estar na diversidade. Como disse Boaventura Santos, temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. É isso aí. O Daniel tá me avisando aqui para eu falar mais devagar. Eu tomei muito café hoje. Obrigada, Daniel. Equidade não é simplesmente igualdade. Até passar o slide, às vezes ele entra o som de novo. Nós estamos recolhendo as questões do chat. No momento de abrir a interação, a gente vai chamar as respostas, tá bom? Além de fazer, então, um bom planejamento, nós temos a missão de captar essas especificidades dos estudantes e incluir todos os estudantes em um planejamento que dê conta de oferecer o apoio necessário que cada um deles precisa. E o Jorge escreveu ali, especificamente com relação ao vídeo, a gente captou as perguntas de outros temas e vamos abrir já, tá? Mas o Jorge escreveu, não foi o Jorge, não. Peraí que eu vou procurar aqui. Foi o Jorge, sim. Utilizamos o Google Sala de Aula e o Google Meet para interação com o aluno, transformando em protagonista nesta relação ensino-aprendizagem. Tão diferentes e tão semelhantes, é isso aí. Eles parecem semelhantes, mas, na verdade, eles são diferentes. Nós também, né? Eu tenho uma dificuldade minha, por exemplo, eu não consigo assistir nenhum tipo de vídeo por muitos minutos sem mexer a mão em alguma coisa. Eu preciso, às vezes, até pegar um baralho, que eu não preciso pensar, vou jogando no automático, vou ouvindo o vídeo, senão minha mente voa e eu saio do ar. Cada um é de um jeito, né?
Objetivos para hoje, então, explorar a legislação explorar a legislação vigente, porque somos funcionários públicos e devemos trabalhar sempre pautados em legislação. Ela nos guia e também nos direciona. Rever os materiais e as ferramentas tecnológicas para 2021 e compreender de que forma esses materiais se articulam. As aulas do Centro de Mídias, as avaliações e as formações em ATPC, porque estão articulados. E também conhecer uma ideia de gamificação, porque visto que estamos em situação de contexto híbrido, criar alguns joguinhos pode ser uma coisa interessante para a gente interagir com os nossos meninos. O Jorge falou que ele também é sinestésico, é isso aí. Não é fácil, né, colega? Cronograma, então, a gente acompanha no próximo slide. Nós veremos ao longo do dia, essa hora e meia aí, materiais que serão utilizados em 2021. Aí a gente entra no comunicado 132, que vai falar da articulação entre os materiais, ferramentas e avaliação. Depois a gente vê a resolução 11, que fala da retomada de aulas e atividades presenciais e traz aí algumas obrigatoriedades para o nosso cotidiano. Depois entramos na organização das formações docentes que estão acontecendo. Depois a gente vai ver o comunicado 162, que vai falar do programa de recuperação e aprofundamento. Rapidamente a matriz de habilidades, as habilidades contempladas nas avaliações e o jogo. Seguindo, eu passo a palavra para o PCNP Diego, que vai dar continuidade à conversa de hoje. Olá, pessoal, bom dia. PCNP Diego, né, eu estou aqui agora designado como PC de matemática aqui do núcleo. Só fazer um comentário, daqui a pouco a gente começa a responder essas coisas que vocês estão colocando no chat, tá? A gente está absorvendo aqui, o PC Daniel vai me ajudar depois, né? A gente vai responder tudo isso daí, tá bom? Então, só falando o esclarecimento, eu sei que vocês já estão quase careca de saber, né? Sobre os materiais de 2021, já estão trabalhando com ele, já teve contato com ele, tanto de forma digital, quanto acredito de forma física também, tá? Mas vamos lá, seguindo aí os slides. Então, para esse ano de 2020, o currículo paulista, né, o nosso currículo aí, ele foi homologado, o do ensino fundamental anos finais, né, etapa dos anos finais, foi homologado em 2019, e do ensino médio, que é o nosso novo ensino médio, que também está trazendo um caos aí na cabeça de um monte de professor. Eu vou comentar bem pouquinho sobre ele, tá? Só já adiantando, a gente vai ter formação sobre o novo ensino médio aí, inclusive passar para vocês, professores. Então, fiquem tranquilos, nós estamos recolhendo todas as informações possíveis para ajudar vocês aí mais para frente. Esse currículo foi homologado em agosto de 2020, entrou em vigor aí esse ano e nos anos posteriores aí. Seguindo os slides. Então, para esse ano, material de apoio aí, currículo em ação, tá? Como eu falei, foi homologado, agora veio o caderno aí bonitinho. Eu, particularmente, né, de matemática e o pouco conhecimento aí que eu tenho em física, adorei o material, particularmente adorei, gostei muito, tá bem dinâmico, eu achei que tá bem legal. Tá, lógico, essa é a minha opinião. Como todo material, ele tem que ser complementado, tá? Tem que haver algumas coisas que nós, professores, temos que colocar para complementar as habilidades trabalhadas nele, mas eu achei bem bacana. Lembrando, o material currículo em ação, ele tá desde o primeiro ano lá do ensino fundamental, anos iniciais, até o primeiro ano do ensino médio, tá bom? Segundo e terceiro ano do ensino médio, ainda o São Paulo faz escola, que é o nosso currículo aí, que ano que vem, 2022, o segundo ano vai virar também currículo em ação, e em 2023, o terceiro ano vira currículo em ação, e aí todo o nosso ensino, né, estadual aí, vai ser todos currículo em ação. Passando aí, pode seguir.
Aí só que o comentário tá para os anos iniciais que eles tinham separado ler e escrever, o EMAI virou currículo em ação, e o São Paulo faz escola, que eram os anos finais do ensino fundamental, e o ensino médio, né, por enquanto até o primeiro ano, como eu comentei. Anos posteriores vai vir o segundo e terceiro ano. Pode seguir. Então, vamos lá. Com o currículo em ação, esse ano a gente teve o Aprender Sempre, tá? Já foi um currículo, um programa do governo que veio desde o ano passado, e aí esse ano eles entraram com mais força nisso daí. O que é a ideia do Aprender Sempre? O Aprender Sempre, ele vem para poder sanar as dificuldades que os alunos demonstraram, as dificuldades de aprendizagem do ano passado, tá? Do ano anterior, tá bom? Então vem com esse caderno Aprender Sempre. O Aprender Sempre vai vir todo bimestre, tá? Esse bimestre, primeiro bimestre de 2021, veio de português e matemática. O segundo bimestre vai vir de ciências da natureza, já está confirmado. Então vai ser, segundo bimestre vai ter português, matemática e ciências da natureza. Tá? Até adiantando um pouco, foi uma das perguntas da professora, eu não lembro se é o professor ou da professora, eu não lembro direito o nome, perguntou sobre o material físico. Tá? Vai chegar sim material físico para todas as escolas, e daqui a pouco eu faço o comentário o que aconteceu esse primeiro bimestre, que algumas escolas ficaram com menos material. Tá bom? No caso, como hoje, né, é o ATPC de Ciências da Natureza, e aí a partir do segundo bimestre vai ter o Aprender Sempre de Ciências da Natureza, então não vai acontecer. Se quem tem alguma outra matéria que não está envolvida no Aprender Sempre, língua portuguesa, matemática ou ciência da natureza, o interessante é trabalhar também as habilidades socioemocionais que vem nele. Quem já teve acesso ao caderno viu, são habilidades legais. É bom desenvolver isso com um aluno, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo aí, bem complicado. Tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o comunicado 132, eu já vi até alguns comentários aí sobre ele. Como eu falei, no final da minha fala, eu vou fazer os comentários e responder as perguntas do chat, tá, pessoal? Mas continue interagindo aí, tá bom? Então, o comunicado 132... COPED, né, Subsecretaria COPED, ele veio dia 8 de fevereiro de 2021. Acredito que vocês já leram esse comunicado, fiz alguns recortes sobre eles, vou fazer alguns comentários sobre ele aí. Então vamos lá. Conforme indicado nas formações do Planejamento Escolar 2021, as aulas transmitidas no Centro de Mídias para o ano de 2021 são elaboradas a partir das habilidades essenciais do currículo selecionadas. Da mesma forma, o foco de trabalho dos professores que realizarem com seus estudantes será no apoio ao desenvolvimento dessas habilidades essenciais. Seguindo. Assim, para garantir o desenvolvimento dessas habilidades, será essencial a articulação entre as aulas do Centro de Mídias e as atividades realizadas pelos professores. Considerando isso, as sequências didáticas de atividades do material Aprender Sempre serão trabalhadas nas aulas de língua portuguesa e matemática no Centro de Mídias, assim como os materiais regulares, currículo em ação, e para o segundo e terceiro ano do ensino médio, São Paulo faz escola. Para articular essas aulas do Centro de Mídias ao que será trabalhado pelos professores nos momentos presenciais e os não presenciais, será importante que os professores planejem suas atividades. Eu deixei em negrito que essa parte eu vou fazer um comentário posterior. Em observância ao cronograma das transmissões das aulas do Centro de Mídias, podendo decidir como estas aulas podem ajudar e complementar seu trabalho, com os estudantes promovendo a progressão e continuidade de aprendizagem entre os momentos presenciais e remotos ofertados aos estudantes. O trabalho com as sequências didáticas de atividades do Aprender Sempre será iniciado, na verdade já foi iniciado, né, por vocês, os professores de matemática, tá? Nos anos finais e do ensino fundamental e no ensino médio. Cada sequência didática de atividade do Aprender Sempre, primeiro bimestre, será trabalhado ao longo de 2 semanas, tanto em língua portuguesa como em matemática, no ensino fundamental e no ensino médio, seguindo a organização.
E aí a gente vai entrar numa tabelinha. Vamos lá, os comentários aí, e agora eu vou até fazer alguns comentários sobre algumas coisas que veio no chat. Vamos lá. A Coped, desculpa, o comunicado 132, ele deixa bem claro que a gente tem que trabalhar as atividades do centro de mídia. Tá? Eu vi alguns comentários do professor falando até um pouco da dificuldade, e aí eles comentam que as habilidades trabalhadas no centro de mídia estão sendo as mesmas habilidades trabalhadas no caderno do Aprender Sempre. E nas outras matérias, né, biologia, física, química, as habilidades já desenvolvidas no currículo em ação. Alguns professores vieram falar comigo, falando que não está batendo as habilidades. Lembrando, tá? O centro de mídia, ele não vai trabalhar todas as habilidades. Eles vão trabalhar algumas, vão pegar o início de algumas habilidades, vão pegar alguns recortes. Quem tem que desenvolver mesmo todas as habilidades é vocês, professores que estão aí na linha de frente, tá? Lembrando isso. Mas sim, a gente tem que utilizar as aulas do centro de mídia. O que eu recomendo? Não precisa ficar tão preso assim nelas. Utilizem elas como uma introdução do seu conteúdo, ou até como uma finalização, uma parte do meio, tá? Vocês ainda têm toda essa liberdade que é importante, né? Vocês são a linha de frente mesmo, né? Vocês estão lá, tá bom? Então, assim, vocês têm toda a liberdade de escolher como vai trabalhar com os alunos e esses vídeos do centro de mídia, mas não deixem de trabalhar com eles, inclusive as atividades que tá vindo do centro de mídia, tá? Mas lembrando, ela não é um recurso final, ela é um outro recurso para vocês poderem enriquecer a aula de vocês, tá bom? Então não levem isso como um recurso final, coloquem como um enriquecimento da aula. Beleza? Então, trabalhem elas, insira elas no seu planejamento, tá bom? Mas não fique só preso a elas. Eu sei que é horrível se fosse para a gente ficar só preso a elas. Beleza? Vamos lá. Eu vou falar sobre essa tabelinha. Lembrando, a tabelinha está um pouco pequena. Talvez para a visualização de vocês vai estar com um pouquinho de dificuldade, mas todo esse material depois vai para vocês aí na escola, vocês vão ter uma melhor visualização. Então, na primeira coluna ali, vai falar da semana e do mês. Então, do dia 8 de fevereiro ao dia 18 de fevereiro, os professores começaram a trabalhar a sequência didática do caderno Aprender Sempre. Tá? Toda essa tabela é relacionada ao caderno Aprender Sempre, essa primeira parte. A sequência de atividade 1, tá bom? Do dia 22 de fevereiro ao 5 de março, os professores começaram a trabalhar com os alunos a sequência de atividade 2. Aí do dia... Desculpa que está meio pequeno até para mim aqui. 8 de fevereiro a 19 de março, sequência de atividade 3. Do dia 22 de março até dia 2 de abril, sequência de atividade 4. E aí, a partir do dia 5 de abril até o dia 9 de abril, currículo em ação, ou quem tem segundo e terceiro ano do ensino médio, São Paulo faz escola. Do dia 12 de abril ao dia 16 de abril é aquela semana de estudo intensivo, onde a gente vai fazer aquela retomada do conteúdo aí, para continuar, ver como é que foi a aprendizagem do aluno. E do dia 19 de abril ao 23 de abril, nosso merecido descanso aí, uma semaninha de recesso, tá bom? No centro de mídia, tá? Então, essas aulas vai ser transmitida nas semanas do centro de mídia. Agora, para vocês, professores, fazendo a formação, quem lembra do ATPC da semana passada, começou já, todo o ATPC tem aquela formação de recuperação e aprofundamento, tá? De novo, eu estou falando diretamente agora com os professores de matemática, tá? Mas já vão acostumando que os professores de ciências da natureza também vão entrar nesse ritmo a partir do segundo bimestre, tá bom? Então, sempre uma semana antes, eles trabalham essas habilidades no ATPC, de formação dos professores lá do centro de mídia, tá? Então, aqui também tem as datas. Com relação às avaliações, né? No dia 25 de fevereiro, chegou um comunicado 274 da Coped,
Quem ainda não leu, pode ler. Quem já leu está sabendo, já vai saber mais ou menos do que eu estou falando. Eles adiaram a ADE, tá? Eles tiveram problemas logísticos, deixaram bem claro lá no comunicado, né? Eles não conseguiram entregar as provas para todo mundo. E aí eles foram ter que adiar por uma semana. Então, nessa semana era para início da ADE. Só que aí eles prorrogaram para a semana que vem. Então, semana que vem, a partir do dia 8 de março, início da aplicação da ADE. O que eu recomendo? Lembrando, eu estou recomendando, tá? Quem decide o dia que vai ser aplicado essa ADE na escola é a escola, é o corpo docente, junto com os diretores e coordenadores, tá? Eu estou recomendando que a escola aplique essas ADE para os alunos que estão presenciais no dia 15 e 16 de março. E eu já vou falar o porquê. Tá? Eu estou recomendando, lembrando, quem decide é a escola. Tá bom? Por quê? Porque na ADE vai cair as atividades da sequência de atividade do caderno Aprender Sempre até a sequência 3, tá? E aí, lógico, eu conversando com alguns professores no começo dessa semana, perguntei para eles, falei assim, em qual sequência de atividade que vocês estão? E a maioria ainda está na sequência 2, não conseguiu chegar ainda na 3. E aí eu até te falo os problemas que eles relataram para mim, que provavelmente deve ser o problema de vocês, das outras escolas na qual não consegui conversar, né? Os alunos que estão em remoto não fazem as atividades. Aí, o que acontece? Os alunos que estão presenciais fazem, e os alunos que estão remoto não fazem. Naquela semana que troca a turma, o professor tem que ser obrigado a voltar na sequência de atividade. 1, 2, entendeu? Então, o que aconteceu? Os alunos não estão fazendo na forma remota, o professor tem que ficar voltando a sequência. E aí ele não consegue desenvolver. Então, muitos não conseguiram chegar ainda na sequência de atividade 3. Por isso que eu estou recomendando, né, para as escolas pegarem ainda a semana que vem, darem essa semana para os professores poderem trabalhar, né, e começar a aplicar a ADE de forma presencial para aqueles que estão presencial, no dia 15 e 16. Tá bom, pessoal? Lembrando, isso é uma recomendação. Aí já uma fala direto para o diretor, uma fala direto para o coordenador aí, se tiver algum coordenador na live aí, acredito que tenha. Eles prorrogaram também o prazo de digitação. Então, a digitação da ADE vai até o dia 31 de março, tá? Então, vocês também ganharam algum prazo para digitar, lembrando, digitação lá no Sara. E para os professores de outras matérias, o que eu falo de coração? Pessoal, incentivem os alunos a fazerem as provas. Todas elas, as sequências de atividades e as provas. Incentivem. É um resultado que é da escola, não é só do professor de matemática ou português. É um resultado da escola, tá? Então incentivem eles a fazer. De vez em quando, os alunos não escutam um professor, mas escutam outro. E a gente sabe que acontece isso na escola. Então, se todos os professores falarem a mesma linguagem, eu acredito que a adesão dos alunos com relação a essas atividades vai ser maior, tá bom? Então, procurem incentivar eles. A AP, que é a avaliação de aprendizagem e processo, vai ser iniciada no dia 19 de março e finalizada dia 9 de abril. Por enquanto, eles não alteraram a data, então nós vamos seguir o que é o oficial aí, tá bom? E além das avaliações, lá naquele site do CAED, né, alguns professores também já devem ter tido acesso e eu sei que muitos alunos tiveram dificuldade. Pessoal, lembrando, ano passado eu ainda estava em sala de aula, tá? Então faz pouco tempo que eu estou designado aqui nesse cargo, então eu também tive todas essas dificuldades que vocês estão tendo com os meus alunos lá, né? Então eu sei, né, de vez em quando como é que é a agonia e a angústia da gente, né, com relação aos alunos. Desculpa, só falando da AP. A AP, o que vai cair no conteúdo da AP? Sequência de atividade 4 do caderno do Aprender Sempre e as habilidades desenvolvidas do currículo em ação. Tá bom, pessoal? Então, a AP vai cair. Sequência de atividade 4 e as atividades desenvolvidas já do currículo de ação. Sequências digitais de atividades, que é essa última coluna aí da tabelinha. Então, a partir da semana que vem, até o dia 19 de março,
vai aparecer a sequência digital de atividades naquele site do CAED que eu comentei. Para os alunos vai estar disponível. Então, essa primeira sequência de digital de atividades vai contemplar as habilidades da sequência de atividade 1 do Caderno do Aprender Sempre. Tá bom? E dia 5 de abril ao dia 16 de abril, sequência digital 2, vai trabalhar a sequência de atividade, as habilidades do Caderno Aprender Sempre 2. Tá bom? Galera, de novo, eu sei como é que tá, né, essa agonia e todo esse processo de incentivar os alunos a fazerem, mas, lógico, a gente não pode desistir, vamos seguir firme e forte aí. Eu vou chamar o Daniel agora, aí ele vai começar a me passar as perguntas, tá? Que fica muito corrido para mim acompanhar o chat e falar com vocês, tá bom? Então, o Daniel vai ajudar nas perguntas, só respondendo antes, né, do Daniel entrar. Material físico, o que aconteceu esse ano? A secretaria, quando ela faz a contagem do material que ela vai enviar no primeiro bimestre, ela faz a contagem das salas do ano passado. Então, muita escola aumentou a quantidade de salas, né, ou mudou a quantidade. O que aconteceu? O material físico que chegou na escola não foi suficiente para as salas que tinha. O que o núcleo pedagógico fez, né, através até da sua diretora, o que a gente pôde fazer? A gente recolheu as informações das escolas do material faltante, tá? Então, a gente pediu para as escolas enviarem para a gente o material faltante, a quantidade, e a gente encaminhou isso para a secretaria. Esperamos que no segundo bimestre o material venha completo, para que todas as salas, todos os alunos sejam contemplados, tá? Mas sim, o material físico, eles já foram para a escola. Infelizmente, para muitas escolas não foi o suficiente, tá? Mas ele está indo para a escola até para responder aquela pergunta aqui sobre o material físico, tá bom? Vamos lá, Daniel. Primeira pergunta, interação no chat. Pessoal, bom dia a todos e a todas aí, né? Tivemos várias interações hoje, né? O pessoal de matemática e ciências da natureza aí interagindo. Isso é muito bom, porque a gente precisa saber, né? O que vocês estão pensando. Eu posso responder duas, Diego, antes de passar as outras para você? Eu vou responder rapidamente. A Eliane Pinto, lá no comecinho, ela pergunta assim, a questão das atividades adaptadas, né, para o pessoal de paralisia cerebral, e depois falaram também de outras questões aí de pessoal com deficiência intelectual, né? Esse é um grande desafio, Eliane, e daqui, nas próximas ATPCs, a gente vai começar a separar mesmo as áreas, né? E eu já me comprometo a gente pesquisar isso. Eu tive algumas experiências dentro da sala de aula com adaptação curricular em física, porque eu sou de física, né? Então já tem algumas experiências e a gente vai trocar algumas ideias. Eu vou preparar esse material para a gente fazer uma formação aí, ou um ATPC, né, para falar dessa questão da adaptação curricular, porque é um grande desafio aí para a gente, né, e a gente tem que trocar ideias, conversar para resolver isso. Lá na frente, a Eliane também, né, vai falar da tensão entre a questão de física, do jeito que ela é cobrada no currículo e do jeito que ela é cobrada no vestibular. Vamos trabalhar isso aí. Esse é um assunto que me interessa bastante, mas a gente vai trabalhar isso especificamente quando a gente estiver aqui com o pessoal de física e de ciências humanas, né? Hoje a gente está fazendo uma pauta mais generalizada, mas já me comprometo a trazer esses temas aí, ok? Bom dia, aí o Jorge interagindo bastante, né? Bom dia, Jorge. Salve, Jorge. Vamos lá, Diego. O professor é obrigado a apresentar ou transmitir as aulas pelo centro de mídia? O Edson e o Jorge, de biologia, fazem essa pergunta. Tá, vamos lá. Por enquanto, até a transmissão ela ainda não está aberta para os professores, tá? Foi um recurso que o centro de mídia vai começar a disponibilizar para os professores, até posterior os PCs de tecnologia, PCNP de tecnologia, eles vão poder informar até melhor para vocês.
Mas assim, sim, os professores têm que utilizar os vídeos e as atividades trabalhadas no centro de mídia, tá? Isso daí foi legislação e a SEDUC 11 daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, vai ser mais enfática sobre isso. Mas lembrando, não é o último recurso. Utilizem as aulas como uma introdução, como um meio de conteúdo, ou até como uma finalização. Mas as habilidades do currículo, do aprender sempre e do currículo em ação é trabalhada e desenvolvida pelo professor. Então, você estabelecer estratégias para poder trabalhar elas. Espero ter respondido aí. Próximo aí, Daniel. Eu estou vendo que algumas perguntas a Paula está respondendo, então eu vou pular algumas aqui, fazer alguma seleção, né? O professor Edson, ele vai perguntar o seguinte, como fica essa questão se a gente está obrigado a usar o CMSP? Como que fica, então, a questão do uso do Google Classroom ou do Meet? Tá, vamos lá. Muitos professores estão com dificuldade até de sincronizar as salas no Google Classroom. O que os PCNPs até de tecnologia recomendou, e eu conversando com alguns deles falaram, façam a sincronização manual, tá bom? Vocês podem continuar utilizando a maneira que vocês acharem melhor para vocês poderem interagir com os alunos, mas utilizem também, procurem começar a utilizar o centro de mídias, porque mais para frente, isso já é um comentário meu, tá, pessoal? Não tem nada certo, é o que eu acredito, que tudo vai ser desenvolvido pelo centro de mídia, tá bom? Então, assim, utilizem o centro de mídia. Eu vou dar até uma dica do que eu fazia ano passado, tá? Na sala de aula. Eu montava grupos com os alunos no WhatsApp, não estou recomendando ninguém fazer isso, tá? Estou dando um testemunho meu de como eu utilizava, mas colocava todas as atividades no centro de mídia e no Classroom. E mandava por WhatsApp. Acabava fazendo 3 trabalhos? Acabava fazendo 3 trabalhos. Mas eu acabei, com isso, tendo um resultado de retorno melhor dos alunos, tá bom? Então, isso era o que eu fazia. Esse ano, se eu estivesse em sala de aula na linha de frente, igual vocês estão, eu procuraria utilizar mais o centro de mídia, tá? Deixaria um pouco até o Classroom de lado. Mas, de novo, vocês podem utilizar a maneira que vocês acharem mais conveniente para poder interagir com os alunos. Mas não abandonem o centro de mídia. Beleza, pessoal? Espero ter respondido. Diego, eu vou filtrar aqui algumas perguntas, mas a gente vai responder essas perguntas no decorrer ou da live de hoje, ou num FAQ que a gente vai criar, respondendo todas as perguntas. Então, se a gente não contemplar aqui, fiquem tranquilos. Mas é por causa do tempo também, né, que a gente tem mais coisas na pauta. Mas eu acho que a última aqui, eu vou juntar a pergunta de vários professores, né, que é da Mércia, da Luciana, e acabei de ver aqui uma interação da Neuza também, perguntando sobre essa prova de ADE, se já está disponível, se essa prova vai ser feita no presencial ou no remoto, como que vai ser essa logística aí, Diego? Então, vamos lá. A ADE, o problema da logística, algumas escolas ainda não receberam a ADE em forma física, tá? Tanto é que por causa disso que eles adiaram lá, que eles fizeram aquele comunicado 274. A secretaria prometeu que vai entregar até essa semana, tá? Isso daí não sou eu que estou falando, é o próprio comunicado 274 que eles emitiram falando que vão procurar entregar para todas as escolas essa semana, tá bom? A digital já está disponível, até naquele intranet, tá? No site da intranet. Eu vou procurar, vou tentar disponibilizar e mandar para os PCs de cada uma das escolas, tá? Vou procurar fazer o link, botar para poder encaminhar. Como que ela é aplicada? A escola decide como, tá, pessoal? Eu não posso chegar e falar, a escola tem que aplicar dessa maneira, ou tem que aplicar dessa. A escola vai decidir a melhor maneira que ela encontrar para poder aplicar a ADE de uma forma a contemplar os alunos, tá? Procurar que participação dos alunos, a maior parte dos alunos participando, tá bom? Então, o que eu recomendo para quem é isso? Converse com o PC da escola, com a direção, para ver a melhor maneira para poder aplicar essas provas aí.
Beleza, pessoal? Então, a ADE, lembrando, ela vai chegar ainda em algumas escolas, algumas já chegaram, vai chegar em algumas escolas. O formato digital dela já está disponível no intranet, tá? Então é só entrar lá e poder ter acesso a ele, tá bom? E a maneira de aplicar, cada escola vai decidir como é a melhor maneira para ser aplicada. Tá bom, galera? Há mais uma aí, Diego? Há mais uma pergunta aí, Diego? Alexandra Neiva perguntando qual é o meio oficial para enviar as atividades para os alunos, né? CMSP ou Google Classroom? Então, atualmente, para enviar para os alunos, vocês podem utilizar qualquer um dos dois meios, tanto o Classroom quanto o CMSP. Mas tem que lembrar, no CMSP tem atividades para os alunos fazerem. E eles têm que fazer essas atividades do CMSP, que quando eles realizarem essa atividade, vocês, professores, lá no canal da sede, vão ter acesso a essas atividades, que inclusive já teve até uma formação do Diário Escolar que falava sobre isso, tá? Então, assim, vocês podem enviar tanto pelo CMSP, que eu acho que ainda não está disponível, tá? Então, por enquanto, vai ter que ser pelo Classroom, ou pelo CMSP ou pelo Classroom. Mas tem que incentivar os alunos a fazerem as atividades que estão disponíveis para eles, já estão disponíveis para eles no CMSP, tá bom? E aí, essas atividades, vocês vão conseguir acompanhar a resolução dos alunos, as respostas, acerto e tudo, no SED, lá no Diário Oficial, que já foi um tema da nossa formação. Beleza? Pessoal, vamos continuar aí, que ainda a pauta é um pouquinho longa aí, tem algumas coisas para falar. Muito obrigado mesmo pela atenção. A gente aqui de matemática, eu e o Nelson, que vai vir um pouquinho mais para frente, ele vai falar para vocês, tá bom? Tá à disposição para tudo que vocês precisam. Pode ligar, manda e-mail, entre em contato com a gente vai estar para ajudar. E o que eu vou pedir até para vocês, daqui 2 semanas a gente vai ter uma outra formação com vocês. Essa é um pouco mais específica para o pessoal de matemática, como o Daniel já comentou, que vai ter em Ciências da Natureza. Quando vocês responderem o questionário que a gente vai enviar no final aqui da live, por favor, deem sugestões do que vocês querem para a próxima formação, tá? A gente quer escutar vocês, a gente quer trabalhar alinhado com vocês. É uma nova metodologia, eu estou novo aqui, também estou aprendendo igual vocês, e eu espero que vocês me ajudem a crescer e esse trabalho ficar ainda melhor, tá bom? Vamos continuar, muito obrigado de novo, e bora trabalhar, pessoal. Bom dia a todos, bom dia. Mandar um abraço para o Jorge, mandar um abraço para o João Carlos, meus amigos, né? E para os outros também de área, que de repente, assim, o Jorge e o João Carlos são os mais ativos aqui no chat. Eu vou mostrar para vocês como a gente como a gente verifica essa programação detalhada no Centro de Mídias, tá? Então, aqui vocês podem, tanto através do link, como através do QR Code, acessar. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou parar o compartilhamento um minutinho, vou voltar a compartilhar. Então, aqui eu compartilhei, tá, gente? O Centro de Mídias, entrei na parte de programação, né? Aqui é a parte de alunos. Então, aqui eu tenho, né? Eu tenho o meu período, que foi, aqui está, de 1/3 de 2021 a 5/3. Aqui eu tenho o ensino fundamental, o ensino médio, e eu tenho também o ensino de EJA. Eu posso escolher, pessoal, até 3 séries, tá? Então, eu vou selecionar, por exemplo, aqui o 7º ano, o 8º ano e o 9º ano. Eu posso escolher aquele componente que me interessa, ou eu posso escolher todos de uma vez só. Por exemplo, eu vou clicar aqui em todos. Percebam que já apareceu aqui para mim, ó. Então, eu tenho aqui, ó, em 1 de março, eu tenho para o 7º ano na componente de matemática, e depois aqui eu tenho dia 2 de março, matemática, 3 de março, matemática, 4 de março, língua portuguesa, tá? Então, aqui eu tenho todos os meus horários, tá, dessa semana que eu selecionei. É que nem eu falei, eu selecionei, no caso, até 3 séries, até 3 anos diferentes, né? E, no caso, eu selecionei todas as disciplinas. Eu poderia escolher, por exemplo, só a disciplina de matemática, por exemplo. Aí iria aparecer para mim só a disciplina que me interessa. Ou eu posso escolher todos, que no caso será todas as disciplinas.
Vamos lembrar também o seguinte, pessoal, às vezes a programação, ela sofre algumas alterações, alguns imprevistos, porque as aulas são feitas por professores da nossa rede, que no dia pode ficar doente, pode acontecer um imprevisto. Quando isso acontece, entra uma reprise, tá, gente? Então, por isso que, às vezes, por algum motivo, a programação pode não estar batendo por esse motivo, tá bom? Porque algum imprevisto pode ter acontecido. Eu vi aqui a parte de alunos, agora eu vou ver a parte de profissionais da educação. Então, aqui, novamente, eu abri a parte de profissionais da educação. Eu tenho aqui, por exemplo, foi a semana passada, de 22 de fevereiro a 26, ou eu tenho esta semana. Por exemplo, eu vou escolher o dia de hoje. E aqui aparece a programação do Centro de Mídias, tá? Como o Diego refrisou bem, gente, o Centro de Mídias, ele não é o único canal, a única ferramenta. Ele é um recurso a mais para a sua aula, tá? Nós vamos falar da obrigatoriedade, mas ele é um recurso adicional para a sua aula. Você pode usar para uma inicialização, para um meio ou para o final. Deixa eu voltar aqui na tela para a gente falar um pouquinho dessa resolução 11. Compartilhar novamente. Então, como eu disse, aqui vocês podem entrar tanto pelo link ou pelo QR Code. Então, aqui eu vou falar da resolução 11, tá, gente? Essa resolução 11, ela diz o seguinte: no seu artigo 7º, parágrafo, a resolução 11 de 26 de janeiro de 2021, né, que dispõe sobre a retomada das aulas e atividades presenciais, no seu artigo 7º, parágrafo 4º, ela diz o seguinte: a programação das atividades escolares presenciais deve ser compatibilizada com a programação das atividades do Centro de Mídias da Educação de São Paulo. No artigo 8º, nos dias letivos em que os estudantes não estiverem presencialmente nas unidades escolares, de acordo com o planejamento definido pela equipe escolar, eles deverão obrigatoriamente assistir às aulas ofertadas no Centro de Mídias da Educação de São Paulo. No parágrafo 1º, as atividades realizadas por meio do Centro de Mídias da Educação de São Paulo serão contabilizadas como frequência regular do aluno. No artigo 2º, o aluno, quando em atividades escolares não presenciais, deverá interagir com os professores da respectiva unidade escolar por meio do Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Nesse próximo slide, nós vamos falar das habilidades. As habilidades serão disponibilizadas com antecedência de uma semana no site do Centro de Mídias, na aba de programação. Os professores do Centro de Mídias elaborarão vídeos semanais informando as habilidades, que serão disponibilizadas no YouTube para cada ano-série. As habilidades trabalhadas no Centro de Mídias serão apenas um recorte das habilidades essenciais que se adequem ao formato remoto, como o Diego já tinha frisado para vocês. Ficará a cargo do professor aprofundar com seus estudantes as habilidades trabalhadas no Centro de Mídias, bem como as demais habilidades não contempladas no Centro de Mídias. As orientações ao professor da rede. Acompanhamento por meio do repositório da programação das habilidades, que serão desenvolvidas no Centro de Mídias ao longo da semana em cada ano-série. Mapeamento das potencialidades e dificuldades dos estudantes em relação às habilidades selecionadas. Trabalho presencial ou remoto dos estudantes em sincronia com as habilidades e aulas do Centro de Mídias, levando em consideração as especificidades das suas turmas. Pessoal, eu vou me despedir de vocês, eu vou chamar minha amiga Paulinha de volta. É um prazer sempre estar com vocês, rever os meus amigos de área. A gente está aqui sempre para contribuir, no final a gente volta para falar um tchau para vocês, na verdade. Vou chamar minha amiga Paulinha agora. Oi, voltei. O Cido vai compartilhar aqui os slides novamente, aquele que tem o dividido azulzinho. Então, seguindo aqui, a gente estava interagindo aqui pelo chat, estava concentrada nas perguntas, né? O pessoal perguntando novamente das apostilas. Nós pedimos, pessoal, a contagem é feita no final do ano anterior, aí quando vira o ano, às vezes a quantidade não bate, né? Mas nós pedimos, deve chegar em breve.
Obrigada, voltei aqui. Então, na prática, né, veremos agora, então, através dessa imagem, algumas orientações ou sugestões que foram feitas pela equipe da SEDUC para a articulação entre as aulas do Centro de Mídias e as atividades presenciais. São muito simples, na verdade, eu acho até que vocês conseguem pensar em coisas bem mais complexas. Então, eles dividiram em, aconteceu a aula do Centro de Mídias, sim ou não? Se sim, se já aconteceu, você conversa com o grupo de alunos, faz uma rodinha de conversa, para identificar possíveis dúvidas e retoma essa aula do Centro de Mídias ou, a partir de um diálogo inicial, aprofunda ou retoma. E caso a aula não tenha acontecido ainda, inicia essa habilidade, sabendo que ela vem pelo Centro de Mídias daqui a alguns dias. Só que para isso dar certo, a gente precisa colocar um hábito na nossa agenda. O hábito de abrir a página que o Cido acabou de abrir. Quando vier aquela tabelinha que você clica no componente curricular e no ano que você está dando aula, né, ano ou série, vai abrir lá a programação da semana, você vai com o mouse para o lado direito e o componente curricular está em verde escuro, você passa o mouse ali e abre um bannerzinho onde tem a habilidade e aí você passa a saber qual é a habilidade que o Centro de Mídia está trabalhando naquela semana. Lembrando que as habilidades também são grandes, são complexas, em língua, pelo menos, algumas são mais um livro. Podia ter sido escrito por Jorge Amado, de tão grande. Então, você tem que recortar. Eles também recortam. Então, às vezes, você olha e fala, meu Deus, em 15 dias não dá para eu trabalhar tudo isso. Nem eles vão fazer um recorte, eles vão pegar um pedacinho da habilidade para desenvolver a aula. E para que a gente consiga fazer esse encaixe, nós também vamos ter que pegar pedaços, pegar partes, priorizar, né? Tudo não tem como. Então, tendo esse hábito, nós podemos ver em que sequência de atividades o Centro de Mídias está ou estará em um momento específico. O Nelson vai mostrar para vocês mais para frente o roteiro, a tabelinha, que vincula isso ao Aprender Sempre também, e é uma ferramentazinha legal. Então, como nós vimos com a Luzi, com o Cido, no site do Centro de Mídias tem tanto a programação antecipada, eles prometeram pelo menos uma semana, né? Como as habilidades e também os slides que foram utilizados na aula, para você poder ver pelos slides qual foi o recorte de habilidades que o Centro de Mídias fez. E dependendo do recorte que foi feito no Centro de Mídias, você faz o seu contra-recorte, digamos assim, para complementar aquilo que você já identifica que os seus alunos não vão dar conta. Por exemplo, o Centro de Mídias está trabalhando com a coisa X e você percebe que para trabalhar X, primeiro você tem que adiantar para eles o tema A. Aí você já se organiza, já dá aquela adiantada no tema A, quando chegar o tal do X, eles já estão mais calmos, porque eles viram o tema A com você, né? Então, a isso se soma, claro, todo o contato que o professor vai mantendo com seus alunos pelos meios digitais que vocês têm aí, WhatsApp, Facebook, blog, site, e também pensando nas atividades que vão para os meninos que estão apenas em estudo remoto, né? Tem muita interação no chat nesse sentido, mas eles não interagem, eles não vêm, eles não participam, não estou conseguindo. Eles mandam sexta-feira por e-mail, sábado pelo e-mail da tia, leva lá na escola para você dar uma olhada, fica uns dias com você, depois ele retira. Eu prefiro a foto, né, por causa da situação epidêmica. Seguindo, então, para o próximo slide. Eles fazem uma sugestão, são 2 slides complementares, né? Não vou me apegar aos slides. Eles sugerem o que fazer quando você identifica que mais ou menos 70% dos seus alunos dá sinais de que adquiriu habilidade, demonstra proficiência na habilidade ou não. Nesse slide diz que sim, né? 70% dos alunos entendeu, tá tudo bem com 70%, então sugerem mais exercícios ou aprofundamento. No próximo slide, eles já falam de alunos
70% dos alunos não demonstram proficiência na habilidade. Então, retomar, buscar também novos exercícios, porém, muitas vezes o simples fato do aluno ter aula diretamente com você, que é o professor dele, é uma pessoa real que ele conhece, já é suficiente para resolver inúmeras dúvidas. É muito diferente a interação pela tela e pelo chat e a interação com você, ainda que seja transmitida. E muitas vezes isso já é suficiente para resolver uma porção de coisa, né? E aí o professor vai verificando qual é a melhor abordagem para cada caso, para cada aluno. Seguindo, então, a gente está vendo aí uma espécie de organograma, né, que tem o centro de mídias acima, e ele se abre em duas frentes ou dois movimentos, dois caminhos, como vocês preferirem. De um lado, nós temos as aulas direcionadas aos estudantes, ligadas ao material didático, que são aquelas aulas que eles assistem no canal 2.3, TV Cultura, no YouTube e no aplicativo, preferencialmente, porque fica registrado lá e tal. Do outro lado, formações voltadas para nós, né, para os professores, que vocês já estão acompanhando em ATPC, já vem acontecendo, e que também exploram o mesmo material didático, sempre 2 semanas antes de chegar ao aluno, como o Diego falou agora há pouco, né? Esses dois movimentos, baseados no currículo paulista, eu estou fazendo uma pirâmide, mas não é pirâmide, não precisa vender nada. Então, esses dois movimentos, baseados no currículo paulista e nas suas habilidades, eles vão convergindo para a união em torno de um único objetivo, que é subsidiar o professor para o trabalho com ensino híbrido, trazendo para o estudante, tanto em sala de aula como por meios remotos, algo consistente e claro, de forma a evitar que o aluno tenha uma informação no aplicativo, outra na escola, outra no caderno, e sinta que as coisas soam muito soltas e sem nexo. Nesse contexto complicado, para o estudante, para nós, né? Imagina para as crianças, é muito complicado eles terem que lidar com essa sensação de que o centro de mídias fala uma língua, o professor fala outra e o caderno vai numa terceira direção. Quanto mais amarradinho estiver esse conjunto, o conjunto daquilo que rodeia o estudante, mais ele vai sentir essa organização, essa firmeza e segurança para se concentrar em uma coisa de cada vez, que é para que ele possa avançar. Se a gente pedir para ele se concentrar em uma coisa com a gente na escola, aí tem outra coisa acontecendo no centro de mídias, elas não dialogam, e o caderno traz uma terceira, pobre criança, né? Então, acaba sendo uma tarefa muito nossa, ir até o repositório do centro de mídias, dar uma olhadinha no que eles vão ver na próxima semana, se tiver para mais dias a gente já pega, olhar o caderno Aprender Sempre, o currículo em ação, já vai ser falado mais sobre ele daqui a pouquinho também, e tentar amarrar, tentar fazer com que exista um diálogo, que não seja a mesma aula para sempre, que isso também não é legal. O centro de mídias falou de X, você vai e fala de novo de X. Como exemplo que eu dei antes, se o centro de mídias fala de X e você acha que A é uma boa complementação, você trabalha com A enquanto eles fazem com X, mas é o mesmo assunto, né? Então, passando ao próximo slide, nós veremos aqui nos dois próximos slides, esse e o próximo, uma coisa mais voltada para o professor se organizar, né? Que é a sequência de ATPCs dividida em semana A e semana B. Essa coisa colorida é que eu pintei com marca-texto, porque o professor não pode entrar na papelaria e sair sem o marca-texto. Na semana A, que é essa que está na tela, nós temos um ciclo de formações mais voltado para a EFAP. Nós estamos em uma semana A, né? Esse azul aí embaixo somos nós, diretoria de ensino. Então, nessa semana A, na segunda-feira, PC, PCNP e PAC, que é o professor de apoio ao currículo, um colega novo aí, né? Eles são apresentados aos temas que serão tratados na próxima semana, que é a semana B, de recuperação e aprofundamento. Eles adiantam para a gente o que vai acontecer semana que vem. Isso acontece na segunda-feira, 8h30 para matemática, 9h15 para a língua portuguesa, mas essa formação não é para professor, porque ela só informa, ela não forma, eles não desenvolvem. Eles dão para a gente um norte para que a escola possa se organizar, sabendo o que vai acontecer na semana seguinte. Aí no próximo slide, a gente vê
a semana onde tem as formações de recuperação e aprofundamento, né? Que é a semana B, é esse quadro contornado aí de rosa. Aqui nós temos as pautas focadas em recuperação e aprofundamento, e é quando se desenvolve aquilo que foi informado para formadores na semana anterior, tá? Então, notem que é o que é importante aqui, após a transmissão da IFAP, é preciso retornar à reunião da escola e realizar o desdobramento dos estudos iniciados pela IFAP. Por quê? Porque na tela, a realidade é uma. É o que eu chamo de magia pedagógica. Vai dar certo. Só que na escola a realidade é outra. Essa reflexão feita pelos professores em grupo, com seus pares, com um olhar voltado para a realidade da escola em que eles trabalham, é que torna concreta a possibilidade de aplicação daquela pauta, retirando o estudo do campo das ideias, da teoria e da magia pedagógica e trazendo para o chão da sala de aula. Sempre tem que fazer recorte, sempre tem que fazer adaptação. Porque eles não conhecem a gente, nunca foram na nossa escola, eles fizeram o melhor. Só que a gente tem que fazer o ajuste, né? Então, quem faz isso é o professor daquela escola, porque ele sabe o que vai funcionar com a estrutura do prédio e com o conjunto de alunos que ele tem para trabalhar e com o perfil dos colegas que estão ao lado. Vamos propor um negócio com dança? Cara, que ninguém curte dançar. Não. A gente pode fazer com música, mas com dança não vai dar certo, tá? Então, não é uma ação que pode ser pulada, negligenciada, feita para cumprir tabela, para acabar logo, para entregar uma folhinha. Ela precisa ser feita de forma a realmente amarrar aquilo que veio da IFAP, para que funcione na nossa escola, porque virá a cobrança, virá a avaliação, virá a utilização daquele material na mão do aluno, tá? E para encerrar essa minha parte, nós veremos no próximo slide algumas novidades relacionadas à formação em ATPC. Primeiro, todos os componentes curriculares serão orientados durante as transmissões da IFAP e terão o desdobramento de pauta nesses 90 minutos finais de ATPC de semana B, que é quando você volta para a plataforma que a sua escola escolheu para trabalhar, Teams, Meet, Zoom, e o presencial faz aquele híbrido, né? Até o ano passado era só para língua portuguesa e matemática, agora eles estão fazendo com todos os componentes curriculares. Normalmente tem 4 a 6 perguntas, essas perguntas são norteadoras de uma discussão. Se a sua escola tem um PAC, ele, para português e matemática, tem esse PAC, né? Ele entra para ajudar, para fazer a mediação da discussão, mas ela é basicamente uma tarefa do professor. Depois da pauta da diretoria de ensino, na semana a última TPC é espaço para o desdobramento e planejamento, permitindo experimentar. Isso era um questionamento ano passado. Não, os caras jogaram para a gente um conteúdo legal, mas acabou a TPC e na outra semana já tem outra, a gente está sem tempo aí para testar esse negócio, para clicar e ver se abre. Então, esse período após a formação, hoje, por exemplo, vocês têm 45 minutos quando a gente liberar aqui. 45 minutos para clicar, experimentar, abrir, dar uma olhada, falar mal da gente um pouquinho também, por que não, né? Enfim, falar bem também, se foi legal. Falar bem, pode falar aqui mesmo, a gente não reclama, tô brincando. Então, esse período é importante, porque você lida com pão quente, você lida com uma informação que acabou de acontecer e tem tempo com seus colegas para experimentar, dialogar, debater, ajustar aquele tema que ainda está na mente, não é uma coisa de uma semana atrás que já esfriou, né? Como os meninos estão comentando aí, Ciências Humanas ainda não tem uma data para entrar no Aprender Sempre, Ciências da Natureza já, né? Ciências da Natureza já vem em abril, mas aos pouquinhos a gente acredita que todos os componentes curriculares, ou pelo menos todas as áreas, estarão integradas nesse processo de recuperação e aprofundamento, que acho eu que deve durar 2021, 22, talvez 23, pelo menos, porque vem se acumulando algumas questões de defasagem. Eu passo agora a palavra para o PCNP Daniel de Física, que vai dar continuidade ao estudo. Bom dia de novo. A gente vai falar rapidamente, né, porque o Diego já falou bastante disso, sobre o comunicado COPED 162, né, que vai falar especificamente sobre o Programa de Recuperação e Aprofundamento, que a gente de Ciências da Natureza vai entrar ainda esse ano, né? Desculpa. Eu estou usando máscara para não passar vírus para o computador, né? Imagina. Então, pode passar para o próximo, por favor.
Então, a gente está, como a Helena acabou de comentar aí no chat, né? O ano passado foi bastante bagunçado, né? Então, a gente teve a questão da pandemia que chegou sem avisar ninguém, e aí a gente teve alunos, a gente teve diversas plataformas, o Estado tentando implementar no ano passado, agora já está bem implementado o Centro de Mídias, e outras plataformas, o Google Classroom, como a gente está debatendo aqui. Então, o que acontece? Alguns alunos, eles tiveram que acessar isso com as tecnologias que eles tinham em casa, muitos alunos não tinham acesso a um celular, não tinham acesso à internet. Então, o ano passado gerou uma diferenciação enorme na aprendizagem. E quem sofreu mais com esse movimento? Os alunos de alta vulnerabilidade. O programa de recuperação e aprofundamento, que está sendo implementado este ano, ele serve para a gente tentar diminuir essa diferença. Aí a questão da equidade, né, que comentaram aí no chat, mas o ATPC é sobre equidade. Sim, né, o programa de recuperação e aprofundamento, ele tem tudo a ver com a questão da equidade, porque a gente vai, tentar colocar mais ou menos no mesmo pé os alunos que tiveram maior dificuldade de acesso com todo aquele ano conturbado que foi em 2020, e alinhar isso agora em 2021. Então, na verdade, isso é uma missão não só do Programa de Recuperação e Aprofundamento, mas de toda a educação este ano, né? A gente tem esse desafio enorme, né, de pegar um ano que foi bem complicado e tentar, e esse ano ainda está sendo, né, e tentar equacionar para fazer que os alunos que tiveram menos oportunidade ali por causa da situação consigam mais ou menos se equilibrar com os outros. E para isso foi criado todo um esquema. A gente tem a questão do currículo, lembrando que o ensino médio, a gente está numa fase de transição de currículo, né? Até o primeiro ano do ensino médio já está com o novo currículo do ensino médio, enquanto o segundo e terceiro ainda está com São Paulo Faz Escola com o currículo antigo. A gente tem transição de currículo, a gente tem toda uma questão de materiais, avaliações, formação do professor, isso está num emaranhado aí, né? Então, qual que é a ideia desse comunicado 162 da COPED? É a gente tentar pegar esse emaranhado quântico e colapsar a função de onda dele e tentar entender como que ele se manifesta ali. É uma questão da gente se organizar, e é um pouco sobre isso que eu vou falar agora, né? Como articular todas essas demandas num momento complicado, né? É sobre isso que esse comunicado vai falar. Então, no próximo slide aí, a gente vai ver que o grande desafio desse ano de 2021 são as habilidades essenciais. Relembrando rapidamente, o que são as habilidades essenciais? São as habilidades básicas para que o aluno consiga acompanhar o seu ano série, né? Então, nosso foco total tem que ser as habilidades essenciais, porque, como eu já falei, a gente está recebendo este ano alunos que a gente não sabe muito bem como foi a trajetória deles. Então, a gente vai ter alunos muito desnivelados, sempre tivemos, né? Mas esse ano a coisa foi bastante pronunciada, né? Então, a COPED gerou essa tabela de habilidades essenciais, vocês já têm essa tabela em mãos, né? Porque ela já foi entregue durante o planejamento. Quem ainda não tem, tem um link aí para vocês acessarem. Essa tabela vai listar as habilidades essenciais em todas as disciplinas, não só em língua portuguesa e em matemática, mas em todas as disciplinas. Essa tabela de habilidades essenciais é essencial também para o nosso trabalho, né? Porque são essas habilidades que a gente tem que desenvolver inicialmente com os nossos alunos, porque sem elas a gente vai ter grande dificuldade em desenvolver o currículo, seja o ano ou série que for, ok? No próximo slide aqui a gente tem um exemplo, né, quando vocês abrirem essa tabela, creio que todos já abriram e já mexeram, é importantíssimo você incorporar essas habilidades essenciais no seu planejamento, né, independente do programa de recuperação, né, mas você professor de física, você professor de química, de biologia, tem que olhar para essa tabela de habilidades essenciais, né, e ver como você vai trabalhá-las aí durante o seu decorrer do ano, por causa de tudo isso que eu já comentei, ok? Então, vocês vão ter uma tabela que tem essa cara aí, não vou entrar muito nisso, até porque nosso tempo está bem avançado, convido vocês a explorarem essa tabela aí. No próximo slide, a gente vai falar um pouco sobre o material. O material Aprender Sempre, que neste momento a gente só tem de língua portuguesa e matemática, mas já vai chegar agora no segundo bimestre para ciências da natureza. Ele é totalmente focado no desenvolvimento das habilidades essenciais, ok? Então,
a gente vai ter um material para apoiar nosso trabalho com esse desenvolvimento das habilidades essenciais. Mas enquanto esse material não vem, eu convido vocês, que são perfeitamente capazes de olhar para aquelas habilidades, sempre lembrando que as habilidades essenciais são sempre habilidades de anos séries anteriores, né, que o aluno já tem que ter dominado para poder dar continuidade naquele ano ou série que ele está cursando. É importantíssimo a gente, como professor, incorporar, conhecer essas habilidades essenciais e incorporar isso no nosso planejamento, né? E aí a gente vai ter o material, os professores de língua portuguesa e matemática já têm um material específico para esse trabalho, a gente vai ter em ciências da natureza aí. Além desse material, a gente tem o currículo em ação, neste momento apenas para o primeiro ano do ensino médio, né? Que daí o ano que vem vai para o primeiro e segundo, e depois primeiro, segundo e terceiro. E também para todas as séries dos anos finais. E a gente tem o São Paulo Faz Escola, que neste momento está sendo trabalhado no segundo e terceiro ano. Então, além de todas as complicações, a gente está, no momento, no ensino médio, com 2 currículos vigentes, né? Isso também a gente tem que equacionar. Nesse próximo slide, a gente vai ver que a gente vai ter as sequências digitais de atividades, neste momento, somente para a língua portuguesa e matemática. São sequências digitais que você vai encontrar lá no site do CAED. Então, eu já sei que todos vocês já conhecem o CAED, já visitaram o CAED, já sabem entrar e tudo mais. Apesar dessas habilidades e das sequências digitais que estão ali, que a partir desse ano, elas são obrigatórias, ok? Os alunos têm que entrar e têm que resolver essas sequências digitais. E eu já vou falar por quê, né? Os outros professores das outras disciplinas também têm acesso ao CAED, têm acesso às questões, têm acesso aos resultados dessas sequências digitais, e eles podem, e seria muito interessante, que eles apoiassem os professores de língua portuguesa e de matemática também no desenvolvimento dessas habilidades. Essas sequências digitais já estão acontecendo desde o ano passado, só que o que acontece é que o ano passado isso aí passou meio que batido, né? Nesse ano, não, a gente vai ter que fazer essas sequências digitais e elas podem ser positivas no sentido que elas vão dar um feedback quase que automático, quase que imediato, né, dos meus alunos, da minha situação na minha escola. Quando eu entrar no CAED, eu vou ter já, assim que o aluno fizer, eu já tenho lá as estatísticas das habilidades que os alunos estão dominando ou aquelas que estão mais fragilizadas, e eu posso, articulando com os meus colegas, trabalhar essas habilidades, né? Eu vou ter um feedback rápido, né? Então, essa é a ideia das sequências digitais lá no CAED. Se você ainda não visitou o CAED, não viu essas sequências digitais, terminando a TPC aqui, vai lá e visita, porque é um site que é interessante a gente começar a conhecer com bastante profundidade, pode ser uma ferramenta bastante interessante para o nosso trabalho. Vai haver formação para os professores de língua portuguesa e matemática, focadas na utilização do Aprender Sempre, durante todo o ano de 2021, né? Não sabemos se essa formação vai se estender para o pessoal de ciência da natureza, que vai também ter o caderno do Aprender Sempre, mas eu creio que sim, mas eu não tenho certeza, ok? As aulas do Centro de Mídias estão articuladas este ano com as habilidades essenciais, ok? Então eu vi no chat aí alguns professores falando, mas não bate, né, as aulas do Centro de Mídia, de repente, com o currículo e tal, né? Porque a gente tem que ter em mente que, neste momento, as aulas do Centro de Mídia estão articuladas com as habilidades essenciais, por isso a dica do Diego é excelente, né? A gente tem que usar o Centro de Mídia, a resolução SEDUC 11, né, nos obriga, porém a gente pode usar da maneira que for mais produtiva para a gente, né, desde que a gente compreenda o que são as aulas do Centro de Mídia e o que são as minhas aulas. E essas aulas do Centro de Mídias estão baseadas nas habilidades do Aprender Sempre, do currículo em ação, no caso do sexto até o primeiro ano do ensino médio, e no caso do segundo e terceiro ano, ainda no São Paulo Faz Escola, ok? A gente tem as avaliações, né? A avaliação diagnóstica de entrada, né? Que, como o Diego já falou aí, vocês já sabem as datas e tudo mais, e a avaliação de aprendizagem em processo. O Diego já falou bastante dessas avaliações, eu só quero lembrar que nesse esquema, pode passar para o próximo, Cido, por favor? Como que isso se articula, né, em toda essa proposta? As avaliações deixam de ser uma mera verificação do que o aluno sabe, e passam a ser instrumentos formativos.
no sentido que eu vou ter a devolutiva automática dessas avaliações lá no CAED, eu vou pegar o resultado dessas avaliações e vou usar esses resultados para poder me planejar, né? Então, a avaliação passa a ser um instrumento formativo para o professor, né? Cabe ao professor entrar ali e se apropriar dos dados que aquela avaliação gerou para você poder, a partir desses resultados, conseguir elaborar seu plano de forma cada vez mais assertiva, ok? Então a gente tem que criar sim essa cultura de realizar essas avaliações e de principalmente analisar os resultados dessas avaliações, né? Porque isso pode ser uma ferramenta também bastante importante para o nosso trabalho pedagógico. Ok? Então, como o Diego já falou, no primeiro bimestre a gente vai ter a ADE com aquelas datas e já a AP, essas duas agora no primeiro bimestre. Depois, a partir do segundo bimestre, somente a AP até o quarto bimestre, né? Que vem de novo uma AD, eu esqueci, ADR, né? Pessoal, eu sei que minha fala foi rápida, mas estamos à disposição, a gente vai abrir um outro momento do chat, se vocês tiverem dúvidas, é só perguntar para a gente. No canal do Núcleo Pedagógico tem um videozinho só sobre a questão da recuperação e aprofundamento. Quem quiser ver lá, é um vídeo curto que a gente explica esse programa, o Diego e eu, com um pouco mais de profundidade, ok? Um bom dia de trabalho a todos e passo a palavra para o Nelson. Bom dia, professores. Eu vou passar aqui as datas e cronograma de avaliações e também as datas da sequência didática para vocês, tá? Então, até o dia 26/2, teríamos que ter feito a sondagem nos anos iniciais, contemplando as habilidades referente à aquisição da base da alfabetização. Aí a nossa avaliação de entrada, avaliação diagnóstica de entrada, ela vai ser para todas as séries, desde o primeiro ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio, tá? As datas serão do dia 8 a 26 de março, e a avaliação ela vai ter dado o currículo anterior, tá certo? Então, a avaliação de entrada, ela contempla as avaliações do currículo anterior. Seguindo no próximo slide, a gente vê aqui a sequência digital 1. Na sequência digital 1, ela vai ser contemplada para o quarto ano do ensino fundamental até a terceira série do médio. As datas serão aplicadas do dia 8 a 26 de março. E a sequência digital 1, ela vai contemplar o Aprender Sempre, volume 1, tá? Então, a sequência didática, atividade 1 do Aprender Sempre. Depois nós já entramos na avaliação diagnóstica, ou seja, a avaliação de processo que será contemplada para todas as séries, desde o ensino fundamental 1 até a terceira série do médio. As datas serão do dia 22 de março a 9 de abril e contemplará a avaliação, as habilidades essenciais do currículo do primeiro bimestre, tá? Então, a avaliação de aprendizagem e processo, ela contempla todas as habilidades trabalhadas no primeiro bimestre. Em seguida, nós entramos, então, na sequência digital 2, essa que será para o quarto ano do ensino fundamental até a terceira série do médio. As datas serão do dia 5 a 16 de abril e ela contemplará na sequência digital de atividades 2 e 3 do nosso Aprender Sempre. Seguindo aqui no próximo slide, a gente tem o cronograma dos nossos ATPCs de língua portuguesa, matemática e também nos anos iniciais, tá? Os ATPCs de língua portuguesa nas quartas-feiras, no canal de recuperação e aprofundamento, do sexto ano até a terceira série do médio. Ele vai contemplar aí no horário das 9h15 às 10h45 e depois à tarde das 15h45 às 17h45, tá? Nos anos finais do ensino médio para matemática, então os ATPCs ficarão sempre de quinta-feira, também no canal de recuperação e aprofundamento, que será contemplado do sexto ano até a terceira série do médio, os horários das 9h15 da manhã até as 10h45, à tarde das 15h45 às 17h15. E aí, para os nossos anos iniciais, o ATPC ficará também no canal
de recuperação e aprofundamento. Esse será para a primeiro ano do ensino fundamental até o 5º ano. Período da manhã das 11h40 a meio-dia e 30 e o período da tarde das 17h40 às 18h30. Então, a gente seguindo para o próximo slide. Esse aqui é mais para a gente ter uma nomenclatura das nossas disciplinas, por exemplo, MT Matemática, LP Português. Como o tempo já está estendido, eu vou passar esse slide, tá? Depois a gente vem para o roteiro formativo do primeiro bimestre, tá? E nesse roteiro formativo, vocês têm aqui nos slides o link para você, ou você pode copiar o link, digitar no endereço de pesquisas, ou você pode também clicar no próprio link aqui e abrir esses roteiros formativos, tá? Seguindo, a gente vai trabalhar o roteiro formativo do primeiro bimestre com a metodologia de resolução de problemas, tá? Então, a gente tem aqui um esquema de 4 passos a ser seguidos. Então, essa metodologia de resolução de problemas, ela se aplica para fazer com que o aluno não fique restringido só ao cálculo mental, só à memorização, né? Então, para o aluno, a primeira sequência, ou seja, a primeira parte, seria legal que o aluno relacionasse a habilidade essencial e a atividade da sequência, tá? No passo 2, que é a sequência 2, ele tem o discernimento entre o problema e o exercício. Aí nós vamos para a sequência 3, ou seja, nós temos a sequência 1 e 2 já aplicada, e na 3 ele vai passar a habilidade essencial que ele pegou na sequência 1, mais o discernimento do problema na sequência 2, e aplicar um método de resolução na sequência 3. Já na sequência 4, ele vai pegar todo o conteúdo que ele aplicou, ou seja, todas as 3 primeiras partes, e relacionar uma melhor resolução para aquele mesmo problema. Achar uma forma mais fácil, uma forma melhor de resolver o mesmo problema. Então, é uma análise do problema resolvido. Tá? Então, seguindo para os próximos slides, isso aqui é para o aluno, né? Isso aqui é a habilidade que o aluno tem que ter para poder seguir a sequência 1, 2, 3 e 4. Já nesse slide, é mais para o professor trabalhar as habilidades. Então, nas habilidades 1, o professor de matemática, está voltado ao professor de matemática, ele vai trabalhar números racionais, fracionários e decimais na sequência 1. Na sequência 2, ele vai ver figuras geométricas espaciais e planificações. Na sequência 3, múltiplos e divisores e números primos. E na sequência 4, o cálculo mental. Lembrando que a sequência aqui, a gente está falando de matemática, e nos próximos slides será de português, porém ela se aplica a todas as disciplinas, tá? Não fica restringido só ao professor de língua portuguesa e de matemática. Todos os outros professores podem trabalhar também essa mesma sequência, tá certo? Então, aqui seria de português, né? A sequência para português. Eu vou pular esse slide porque está um pouco em cima do horário. Pode passar o slide. E agora a gente vai para um quiz que foi preparado pela PCNP Paula. Ele já foi dito em pesquisas anteriores, plataformas de gamificações gratuitas, né? E essas plataformas ela já é praticamente pronta, a animação já vem pronta, ela já vem pronta também a forma de resolução do game. O que o professor precisa fazer é somente colocar as perguntas e as respostas para o aluno. Eu vou colocar um vídeo para vocês assistirem referente a esse game, só para a gente ter uma noção do game que foi preparado. Vai soltar o vídeo? Bom, o vídeo não funcionou, que a gente está com um problema aqui com a internet. Então, esse material vai ser enviado para vocês e vocês vão ter esse vídeo para vocês analisarem aí na escola.
O vídeo era mais para mostrar como foi selecionadas as perguntas, a forma de resolução, ou seja, uma forma de criação do jogo, tá? Aqui nesse slide a gente tem o ranking da melhor pontuadora, que no caso é a Nilvânia. Então o jogo proporciona fazer uma análise do primeiro colocado até o último, né? A pontuação que ele fez. Nesse próximo slide a gente consegue ter uma visão gráfica de questões erradas e questões certas que o aluno está selecionando, a média de acertos que os alunos tiveram, ou seja, no caso aqui 162 pessoas fizeram o quiz, e a média de acerto é 220,80, né? E a maior pontuação é da Nilvânia, que foi 1.318. Então você consegue também apurar essa média aí de questões certas e questões erradas, né? Através do gráfico. Para finalizar a nossa TPC de hoje, temos no próximo slide somente uma frase, né, para a gente levar não somente para a escola, mas para a vida, né? Então, se dois homens vêm andando por uma estrada, cada um com pão, ao se encontrarem, trocarem os pães, cada um vai embora com pão. Se dois homens vêm andando por uma estrada, cada um com uma ideia, e ao se encontrarem, trocarem as ideias, cada um vai embora com duas ideias. No caso, então, aqui é só uma reflexão mesmo. E às vezes muito acontece conosco na escola, quando passam por outro no corredor, com uma ideia, outra, um professor com uma ideia, outra com outra, a gente conversando, e ali troca as ideias, cada um vai com duas ideias embora, né? Pessoal, queria agradecer a TPC de hoje, tá? A presença de vocês. Desculpem aí os problemas com a tecnologia aqui, que a gente teve um problema com a internet na apresentação do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Respondam ao formulário, dúvidas. Vocês coloquem lá no formulário dúvidas, coloquem sugestões, como o Diego já tinha informado, para que a gente possa preparar o ATPC para vocês, voltar da área de matemática, tá certo? Pessoal, muito obrigada pela participação, pela paciência, pela companhia, e deixo aqui como mensagem final um lembrete: estamos procurando PCNP de Ciências da Natureza. Tem uma galera aqui que tem perfil, é braba, gosta das coisas certinhas. Vamos entregar uma proposta lá. Até a próxima. Pessoal, eu também quero agradecer a oportunidade de rever meus amigos de área, rever algumas pessoas que há um tempinho que a gente não se vê. Um abraço a todos. Sempre lembrando que o Núcleo Pedagógico está aqui para tirar qualquer dúvida, ajudar vocês no que for possível, tá? Tragam suas dúvidas até nós, a gente sempre vai estudar com carinho para a gente poder ajudar vocês. Um abraço, até a próxima vez. Pessoal, obrigado pela participação. Até um próximo TPC e tenha um bom dia de serviço. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, pelo tempo de vocês. E até a próxima. Utilizem o formulário para colocar suas dúvidas, colocar suas perguntas, ok? Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela participação de vocês. E não esqueça de utilizar o formulário para marcar presença, mas também para colocar suas dúvidas, suas perguntas, seus comentários. Eu leio todos, né? E a partir deles que a gente toma nossas decisões das próximas formações, né? Então, é muito importante vocês interagirem. Adorei hoje a live, porque teve bastante interação, o Jorge, a Eliana, né? Essa parte é legal, porque a gente tem o feedback de vocês, ok? Muito obrigado e até a próxima.